Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Supply Talks e hoje nós vamos falar, infelizmente, de algo que acontece muito no mundo inteiro e também aqui no nosso Brasilzão. Nós vamos falar de fraudes, riscos, roubos, etc. Porque é uma coisa muito importante que a gente coloque dentro do nosso supply. E Marcelo, você estava comentando, né, que acontece coisas incríveis, né? Inclusive histórias de cliente que eventualmente pede, mas já estava com o pensamento de fazer alguma fraude das grandes, né? Exatamente. Vivi uma experiência que foi curiosa numa empresa aí que eu trabalhei, uma empresa americana de brinquedos, em que um cliente estava inadimplente e ele fez uma negociação para poder comprar 2 cargas fechadas de produto, de bonecas e de carrinhos. Estava inadimplente. Exatamente. Ficou uma briga financeira não querendo vender, comercial queria fazer, tem que dar fôlego pro cara. No fim das contas, acordaram que, ok, vamos fazer uma venda pro cliente. Primeira carreta chegou, na hora que chegou a segunda carreta, no centro de distribuição do cliente, uma quadrilha encostou e levou as 2 cargas. Armada. E aí, a gente ficou com a pulga atrás da orelha, até hoje, para saber se houve envolvimento do cliente num esquema ali para que ele pudesse levar 2 por 1. E no fundo, acabou entregando de novo para o cliente. Exatamente, outra carga, porque ele não tinha recebido, né, a mercadoria que ele comprou, não chegou. E aí teve que refaturar mais 2 carretas para o cliente e até hoje a gente... Agora a pergunta que nos cabe é, o cliente pagou pelo menos depois ou não? A uma das cargas? Ele pagou, mas... Acima de qualquer suspeita. Mas essa questão de roubo de mercadorias, receptação, envolvimento de motorista, envolvimento de cliente é algo que acontece muito aí na nossa área de logística, então a gente como gestão, né, tem que ficar muito ligado nesses 2 pontos. Marcelo, muito bem-vindo aqui ao nosso Supply Talks, que é atualmente presidente aqui, voltando no nosso conselho do Embrasco, da nossa escola, mesa pesada. Conta alguma história da tua carreira por onde você passou e daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso, que fraude que você já passou. Legal. Eu tenho aí mais de 15 anos na área de supply chain, passei por 4 multinacionais, 2 americanas, uma francesa, uma alemã. Estou no conselho do Embrasc desde 2020. Entrei no conselho quando eu era Burger King. Final do ano passado teve aí a eleição, então fui eleito presidente. E estou hoje como diretor executivo da Sempre Materna, que é uma empresa que presta aí serviços de programa para gestantes in company e paternidade responsável. Então, prazer estar aqui com vocês. E vamos falar aí de supply, de riscos, fraudes. Muito bom, muito bom. E hoje com o host aqui, Voltão. E aí? Muito bem-vindo aqui. Estamos aqui. Voltando carreira breve em supply, né? Só que não. Jovens há mais tempo. Walter Solbi, um prazer estar aqui com vocês. Marcelo Cório, meu querido amigo Alex Leite. Executivo de Supply Chain com tecnologia. Já lideramos aí bons desafios, né? Tanto no mundo de consultoria como no mundo executivo. Hoje diretor executivo da Brace Consulting e professor aqui na Lag University, né? Porque eu costumo dizer que eu não dou aula, a gente vem bater papo, né? Com certeza já se vão mais de 30 anos de carreira aí. E é um prazer enorme estar aqui com vocês para bater esse papo gostoso aqui. Inclusive, você estava falando da Mattel, me ocorreu que não é só na compra e venda. Quando eu transferi um projeto do sul de Santa Catarina para São Paulo, tinha uma série de nuances envolvidas na vinda do projeto de lá para cá. E logo depois que saíram lá de Gaspar, 2 caminhões baús com todos os computadores, tal, porque o projeto ia subir para São Paulo, e roubaram todas as cargas, né? Numa transferência entre CDs. Não, entre escritórios. E roubaram, né? 40 minutos depois da saída, pararam para almoçar, ir no toalete, o que fosse, né? E roubaram os 2 caminhões. Então o assunto é muito interessante. Tem muitas nuances envolvendo aí. Sem dúvida. Quais são os mais comuns? Se você tivesse que dar top 5.
Então, o primeiro que a gente já começou a falar, né, que é na questão de roubo de mercadoria, então, na entrega de produtos, acho que esse é muito comum dentro da área de logística, né, você ter, desde as corriqueiras, né, falta de mercadoria, então isso acontece com muita frequência. Você ter na paletização é algo muito interessante, você tem o pallet lá e falta caixa no meio do pallet. E esse que você está falando do pallet, só para a galera visualizar bem, porque você tem o pallet lá, às vezes você tem o pallet, né, na madeira, você põe aquele monte de caixa em cima do pallet, e às vezes você até envelopa o pallet, né? Exatamente. Você está falando isso, então o cara vai pôr, vamos inventar, que o pallet cabe 100 caixas, só para dar um número aleatório. Você está falando que a galera envelopa ali, só que no miolão faltou 20 ali. Você tem 80 em volta, não dá para olhar para dentro, envelopou e falta 80 no buraco. Exatamente. E pode ser má fé, né, que propositalmente foi faltando, ou falta de controle, né, que aí na hora que a pessoa vai fazer a conferência lá na saída do centro de distribuição, de repente não fez a contagem correta, né, assumiu que lá no meio tinha caixa e não tinha. Então, quando contabiliza, você vai com falta de produto. Na parte fiscal, né, então e com nota fiscal, seja com endereço diverso daquilo que está faturado, então isso é comum, né, você ter uma nota fiscal que vai para um endereço e aí você querer entregar em outro endereço e não é o endereço de faturamento. Isso é bem comum também. Isso é comum. Quem nunca, né? Tanto isso quanto a questão de você fazer entrega sem nota fiscal, quem nunca, na área de logística, ouviu do cliente, pô, isso é urgente, precisa fazer a entrega, se a gente tiver que refaturar, se tiver devolução, não, nós vamos perder o prazo, nós vamos perder venda, então é só fazer a entrega ali naquele outro local ali que não vai acontecer nada. Então nós, né, como responsáveis da área de supply, temos que ter muito cuidado com esse tipo de solicitação, ou então, né, pô, você foi fazer uma entrega e precisou repor uma mercadoria, ao invés de você fazer o faturamento de novo, não, é só essa entrega aqui, vai lá num carro expresso, entrega para ele, depois a gente acerta fiscalmente. Esse depois você acerta fiscalmente é onde pode ter o problema, porque parou um veículo, é multa no mínimo, ou então apreensão do veículo. Quem vai responder é quem autorizou. E quem é o responsável pela área de logística que autorizou você fazer a entrega no endereço errado ou então sem nota fiscal, vai sobrar para o gestor da área de logística para responder por isso. E não vai ser quem pediu para você agilizar o processo. Então, acho que isso é importante. E também, um outro, né, além desses 4 que eu comentei, a parte de contratação de fretes, né, você ter algum tipo aí de propina ou então uma negociação fora daquilo que é uma tabela de frete convencional, ou um favorecimento de alguma transportadora, né, sem você fazer um processo de contratação como deveria. Isso também tem que tomar cuidado aí, porque acontece bastante também no mundo aí da logística. Muito bom. Valtão, tem alguns que te chamam a atenção aí, mas para contribuir com mais algumas fraudes? Essa questão da falta de rastreabilidade também, né? Essa questão da paletização. A questão da paletização, às vezes você tem até a caixa lacrada, mas a caixa está vazia. Então aí a rastreabilidade não é só no processo da entrega, mas também no processo dentro da planta. E quanto mais controle ou menos controle, mais chance de ter isso. Só que controle custa caro, né? Exatamente. E aí precisa ter sistema, né? Exatamente. O sistema nunca funciona, né? Uma vez eu pus um WMS para funcionar, mas o pessoal fazia o picking na expedição sem olhar a nota, porque já sabia qual era o cliente. Oi, produto de alto valor agregado. E vira e mexe de a pau, né? Nós ficamos 10 dias na expedição lá, ensinando a galera a trabalhar. Eles sabiam trabalhar. Tinham feito curso, treinamento e tal, mas como é que a gente garante que as coisas aconteçam? Como é que você faz? Quais são as alternativas para isso, né? Acho que como é que você via, né, Marcelo, no dia a dia, para fazer com que as coisas não chegassem nesse ponto? Bom, primeiro a gente tem que medir, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Vai muito também da complexidade da tua operação, do nível de risco que você tem no seu processo. Isso está atrelado também ao tipo de produto que você vende e para onde você vende. Então, quanto maior a sua operação, você está vendendo para todos os estados do Brasil. Se você tem um nível de complexidade na sua cadeia que você
utiliza transportadoras. Transportadoras vai fazer um tipo de redespacho. E o seu produto, ele é um produto que ele tem baixo valor agregado, é mais difícil de você colocar controle, tecnologia, que vai justificar você pagar por aquilo para o seu cliente. E aí, qual é o valor percebido que o seu cliente vai ter, né, daquela tecnologia que você está colocando? Então, vamos dar um exemplo, né? Pô, você vai... medicamento vai entregar numa área hospitalar, você tem pessoas que dependem daquele medicamento, o cara, se não chegar medicamento, o cara morre. Porra, com certeza você tem que ter um nível de criticidade de operação para poder suprir isso, né? Talvez com um veículo dedicado, com rastreabilidade de ponta a ponta, da rastreabilidade na caixa, mas você tem um item barato que vai fazer um redespacho lá na ponta para uma transportadora, que se você tiver um atraso, ele não tem um impacto tão grande no teu resultado. Então, aí é a decisão da companhia que você vai ter que tomar para ver o que você vai colocar de tecnologia lá dentro. Eu acho que muito importante também para nós, profissionais de supply, né, você ter muito claro, junto com o teu cliente, né, qual é o nível de serviço que você vai entregar, que você quer entregar, que você pode entregar, junto com a exigência dele, para que de trás para frente você faça a conta do custo logístico atrelado a esse processo. Ele tocou uma coisa do custo logístico, dois casos muito interessantes, né? Primeiro, contratação de frete descentralizada na companhia, onde você não estufa um container ou o que seja, mas é tudo urgente, né? Então você vai com um container a 40%, 50% de ocupação, mas era urgente, né? Então você não sabe até como e onde estão as regras dessa negociação. E uma coisa que eu vivi também na carreira foi a questão ainda de produtos granel líquido combustível. Porque ele, de acordo com a temperatura, ele pode mudar a densidade e aí tem o controle de seta, né, que carrega na distribuidora e aí o transportador tem que entregar no destino. E tem uma quebra que o pessoal fala, mas normalmente em dias quentes, tal, como já se sabe que vai expandir, o pessoal, é muito comum, né, o cara parar e dar um jeito de tirar o combustível. Então nós estamos falando de roubo e estamos falando da questão da má ocupação do ativo, né, que tem várias possibilidades. Sem falar de questão de pneu de caminhão, né? Sim, sem dúvida. Agora, a gente falou alguns, e nossa, dá pra, se a gente quisesse fazer um podcast inteiro só de exemplos, a gente ficaria tranquilamente. Sim. Que é muito, você, por exemplo, tem muito de sinistro e avaria de produto também, né? Sim. Quando eu digo avaria os caras do próprio estoque, do centro de distribuição, dão algum jeito de quebrar o produto ali, porque sabe que quebrar vai cair em outro lugar, que pode ir pra trocar, e nessa troca ele já pega um quebradinho. Esse tem bastante, né? Tem bastante. Tem exemplo, uma empresa que eu trabalhei, posso falar o nome, Vibracoustic, empresa alemã, coxinha de câmbio e motor, onde ela estava passando por um gargalo logístico e teve a montagem de um armazém lonado perto da rua em que você tinha deficiência de segurança. Lá, por ser produto metálico, aconteceu exatamente isso, né? Você tinha um desvio de produto pela sucata, né? Então, o pessoal lá fazia de conta que estava variado, colocava o produto na sucata e aí isso saía do centro de distribuição e já tinha alguém lá que utilizava aquele produto. Produto automobilístico, né? Você tem um mercado paralelo forte, então tem que tomar cuidado, né? Com peças aí de aftermarket, e aí teve esse problema. Como é que você resolve isso, né? Começa a monitorar a sucata, a ponto de você ter que colocar conferência em tudo que vai sair, seja para doação, seja para algum tipo de beneficiamento do produto, seja realmente para você descartar, ou então para que você venda para alguma empresa que vai reutilizar o metal, seja para reciclagem, algum tipo de coisa. Então, colocar ronda, colocar processo aí de conferência, né, para que você evite isso, mas é algo que as empresas muitas vezes negligenciam, né? Então você está... Aí um percentualzinho ali para ele, né? Exatamente. O sinistro também durante o transporte rodoviário, né, também ocorre, né? Também. Às vezes do tipo, o caminhão tombou, quebrou o caminhão, você acha que, puta, foi a peça do caminhão, o caminhão tombou, mas na verdade também faz parte
Tem vários tipos de sinistro, né? De acordo com a rota, eventualmente a rota, por questões da característica da rota, física, vamos dizer assim, né? A estrada é perigosa. Como também tem a questão de passar dentro da Avenida Brasil, né? Exatamente, exatamente. Isso é fundamental, né, Walter? Quando você vê, é importante que você trabalhe com empresas especializadas para poder fazer entrega em regiões específicas. Então, esse exemplo aí, a Mattel Brinquedos, né, que trabalhei, Mattel Americana de Brinquedos, Barbie, Hot Wheels são as marcas aí mais conhecidas, né? Mas era uma empresa com sazonalidade, então como característica, sempre véspera de Dia das Crianças, véspera de Natal, aumentava a sinistralidade. Então você passava o ano praticamente sem ter roubo de carga, mas sempre tinha um roubo de carga dedicada perto do Dia das Crianças e perto do Natal. A gente ouvia de mercado, né, que em boa parcela dos casos em que você tinha um roubo de mercadoria, tinha motorista envolvido. Então, uma transportadora dedicada, que ela fazia mais de 40% da operação, ele tomou uma decisão, né, ele tinha roubo todo ano, ele tomou a decisão de desligar o motorista. Então, se ele tinha um roubo, ele tirava aquele motorista lá da operação dele. Ele falou, eu vou estar errado em algumas vezes, mas é uma forma que eu vou trabalhar aqui para poder mitigar esse risco. E é uma coisa uma medida drástica até que ele tomou, mas com base aí em dados ele acabou seguindo por esse caminho. Perfeito. Agora, a gente comentou aqui bastante de fraudes, roubos físicos, né? Sim. Mas a gente tem uma boa parcela, vou chamar de lógicos, né? Claro. Não é a nota que não foi, a nota que saiu com um valor, mas na verdade já era menos, ou alguma coisa interna também, de pôr no produto. A gente tem muita coisa nos sistemas, digamos assim, né? De uma contagem cíclica que fez o inventário, mas que já contou de propósito errado, na verdade. O que temos de roubos lógicos, assim, não físicos mesmo, em termos de fraude? A gente percebe que você realmente tem, né? A mercadoria não bate com o que está no sistema. Né? Você tem informações divergentes. E você tem, né, clientes que eles acabam até endurecendo todo esse processo de conferência, de recebimento de mercadoria, justamente para você mitigar isso. Então, exemplo que você pega para você entregar em supermercado, hipermercados, você tem que antecipadamente passar toda a documentação fiscal para o cliente. Ele tem todo um processo de batimento daquelas notas fiscais, faz a conferência, confere impostos, tributação, preço, tudo. Na hora que fisicamente chega a mercadoria, tá tudo acertado. Ele tem que só conferir se o documento físico que você está mandando com o caminhão bate com o que o cara tem no sistema. Se não bate, você não entrega. Você não consegue seguir com a entrega. Então, exemplo, Walmart e Carrefour eram clientes da Mattel, aqui pegando de novo um exemplo da Mattel, que faziam isso, né? Você ter todo um processo antecipado aí de conferência para garantir a entrega. E por outro lado, era meio que tapete vermelho, no momento que você faz tudo corretamente, com a agenda, chegou no horário da agenda, você acaba tendo um canal direto e ele é muito mais rápido. Então, as empresas têm que se adaptar para conseguir fazer entrega para esse tipo de cliente. E acaba sendo também um aprendizado para você trazer para dentro da sua operação, né? Como é que você pode, sistemicamente, né, garantir isso. Então, implantar um processo, de repente, de que você tenha uma conferência durante o carregamento para que você saiba exatamente aquilo que está sendo colocado dentro do veículo e faz essa conferência antes de você sair a mercadoria do seu centro de distribuição para ir para o teu cliente, né? Salvo fatores exógenos da sinistralidade, né? Você está aumentando a qualidade e a satisfação do cliente, porque o teu engine é garantido. Exatamente. Ou seja, processo, execução e medição. Exatamente. Medindo. Aí todo mundo está feliz. Você comentou lá atrás, né? Pô, essa questão de falta de produto dentro da caixa, né? Porque você tem várias etapas, né? Pode ter vindo do fornecedor sem a mercadoria, pode ter sido extraviado dentro do centro de distribuição, na transportadora. Se você tem um redespacho, exatamente. Exatamente. Você tem várias frentes. Então, como é que você mitiga isso, né? Trazendo tecnologia, você conseguindo trazer tecnologia, você consegue mitigar esse ponto aí para você garantir, né? Pegando o exemplo de Burger King, né? Uma incidência grande que você tinha era
no momento ali da conferência da mercadoria, né, se você tinha algum item com maior incidência, a decisão, né, do time era abrir todas as caixas. E aí você tem, de novo, aquele trade-off, né? Poxa, eu posso ficar, de repente, 4 horas descarregando um caminhão, abrindo todas as caixas, para ter certeza de que a tua conferência está correta. Ou então, se você tiver isso muito bem medido, talvez você conseguir estipular um percentual para essa entrega, que se tiver uma falta dentro daquele limite, você ressarce a loja. Então, no Burger King, para evitar esse tipo de processo, né, nós fizemos uma implantação nessa linha, né, de você ter uma variação permitida para você ter uma entrega mais rápida e o restaurante ele ficar confortável de que ele vai ter a reposição do produto dele e vai garantir o estoque dele. Burger King também, né, como processo, né, você tem cada loja faz inventário diário de itens curva A e semanal inventário da loja inteira. Então, esse é um processo ali que você consegue garantir, né, que você está com o estoque correto na loja, e aí o processo de entrega, ele facilita muito esse controle, você tendo esse tipo de processo, na verdade, processo. Para ainda falar dos últimos tipos aqui de fraude e riscos, nós temos mais risco ou fraude, né, roubo, etc., do lado externo, com pessoas externas da organização, ou internas da organização? Se você tivesse que chutar um percentual grande, assim, né, pela tua vivência, vamos falar, a maioria é interna, a maioria externa é bem dividida. Interno, eu digo, é um funcionário interno da empresa envolvido, externo, digamos, que está do operador logístico, ou, né, uma quadrilha totalmente fora mesmo. É mais externo, interno ou é bem dividido? Não, do que eu peguei, mais externo. Mais externo. Porque você, quanto mais, vamos falar, quanto menos vertical é a tua operação, né? Quanto mais terceiros você usa no processo, mais exposto você está. Então, e aí os eventos, eles acabam sendo mais impactantes externamente. Então, quando você pega roubo de carga, é uma questão aí que você tem. Mas existe um percentual interno considerando? Existe dentro de centro de distribuição, então aí desvio de inventário, dentro da minha experiência também, né? Quando você fala de processo aí de descontrole, você tem, ou seja, o descontrole por fraude, por um processo realmente que ele não permite, né, que você tenha todo o seu desenho do centro de distribuição, né, de ponta a ponta controlado, falha de controle aí te impacta em desvio de inventário. Então, dentro da operação, quando a gente fala interna, desvio de estoque é o maior percentual, é o campeão. Percepção, Lotão? Eu tenho também. E tudo vai depender exatamente o barato sai caro. Porque nas organizações a gente é sempre pressionado a fazer mais com menos. E aí você faz um bid por um operador novo. Só que o operador, aí tem o trade-off. O operador não tem toda a tecnologia ou processos, né, que prove que tá bom, mas o custo do outro é melhor. Então, o barato sai caro, porque aí você vai ter o TCO envolvido, né, o Total Cost of Ownership da operação. Porque você não pagou tecnologia, você não pagou rastreabilidade, você não pagou processo com qualidade, acompanhamento, medições, porque o outro era mais barato. E aí começa a ter baixa de OTIF, você começa a ter fill rate baixo, você começa a ter nível de satisfação caindo. Então, tudo isso começa a trazer um custo adicional. E aí vira aquela bola de neve, né? Eu vi isso com alguns fornecedores, que o fornecedor usava o operador logístico e tudo mais e não chegava para nós. Principalmente material, embalagens, MRO, essas coisas. E aí como é que faz? Então aí o fornecedor começa a ter que ter novos envios de última hora que atropela a programação, tal e coisa. Na hora que você vai negociar novamente um outro fornecimento, o cara vai te cobrar mais caro. Por causa da ineficiência dele ou da operação que ele usou. Né? Então isso é comum. Infelizmente, isso é comum. Marcelo, na tua experiência, todas as empresas que você passou, sem exceção, tiveram alguns incidentes assim durante o ano de fraude e roubo, né?
Todas. Todas. Por todas elas. 100%. Quase Então, como afirmar que, do mesmo jeito que a gente pode garantir que todos nós vamos morrer num dia, a gente garante que dentro do nosso supply alguma fraude, algum roubo, extravio, teremos na nossa empresa. teremos. Né? E mesmo com essa lógica toda, eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui, né? Muitos discutem, é meio curioso isso, né? A gente deve ou não deve lançar no orçamento ou no planejamento anual da empresa, falar, bom, eu já tenho o índice do ano passado, vou inventar que ano passado a gente teve na casa de 4,7% de termos de fraude, esse ano aqui eu vou lançar um 4% que eu vou melhorar, então eu já sei lá que dos 100, 4 eu perco. Lança ou não lança? Não lança. Você vai estar assinando um atestado de incompetência de que você não controla a sua operação. Então, Não pode lançar. Mas isso é uma paradinha aí, mano. Mas é ineficiência, você está assinando que você vai perder. Então, normalmente a gente sai com alternativas, né, Marcelo? A gente sai com alternativa de aumentar eventualmente a questão do seguro. Então, para orçamento, para base do orçamento, você fala, olha, dada a sinistralidade, estamos vendo, já estamos negociando que o seguro vai ficar mais caro. Mas você não atesta que você vai perder. Aí é uma pressão da empresa, de uma auditoria externa, do CFO, ou é você mesmo com o executivo falando, não vou admitir, não vou... Eu acho que de todo mundo, de todas as frentes, acho que você tem... por compliance, né, uma auditoria não vai permitir que você lance uma ineficiência de, eu vou ter furo de estoque. Se você falar isso para auditoria, o cara fala, porra, então você está me falando que vocês não têm controle de estoque, então o teu book lá de final de ano, que a minha auditoria externa vai assinar, você está atestando que você não tem controle e você vai ter perda. É inadmitível. Não dá. Isso é todo mundo mentindo para todo mundo. Mas é diferente, mas eu vou procurar o seguinte. Se eu pegar os dados, eu comprovo historicamente que e dado é dado, né? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, se eu comparar com outras áreas, comparar com uma área comercial, de marketing ou de cliente, por exemplo, nas empresas se lança, vou usar uma palavra bonita aqui para traduzir depois, churn. Né? Você lança churn de clientes, ou seja, você lança que eu vou vender tanto, mas eu vou ter tanto de cliente, cancelamento de clientes durante o ano. Clientes que compram de mim, eu tenho perda de clientes. Concorrência, você tem uma série de coisas. Entendi. Mas a gente lança churn, por exemplo, em uma empresa e fala, cara, eu vendo 100, mas eu sei que eu perco 5. Tá. Eu lanço a perda. Então, cara, eu queria 105 de meta. Se você precisa de 100, você sabe que 5 você perde. Então, uma área comercial, marketing lança. Mas é curioso, né? Porque, moral, eu tô com vocês, eu tô provocando. Eu sei, é uma provocação. Pra gente pensar, puxa, é quase uma falsa moralidade, né? Porque eu não quero assumir, mas eu também não queria no meu comercial, no meu marketing, assumir, eu sou ineficiente, eu não vou conseguir segurar meu cliente, eu não vou dar um bom produto, um bom atendimento. Exatamente. Exatamente. É curioso isso, eu não sei se é um paradigma enraizado. Eu acho que vai mais fundo que é uma questão de característica da nossa realidade. E não é só no Brasil que isso acontece, a América Latina é cheia, no Oriente Médio tem muito, África tem muito, né? Então aí a gente pode até lançar mão de uma vertente cultural / socioeconômica, né? Onde você tem regiões que você não pode passar, por exemplo, você não pode entrar em certas regiões do Rio de Janeiro ou mesmo de São Paulo à noite, porque você está até com o teu próprio carro. Imagina um caminhão fazendo entrega, não pode. Você sabe o que vai acontecer, mas você não pode lançar isso no teu orçamento. Então, eficientemente, como gestor, você vai ter que ter alternativas. Você vai ter que gerar alternativas para chegar lá. Vai ter que criar. Agora, atestar que você vai ter um desvio ou em função de sinistralidade dos números versus o físico, eu nunca vi. Não tem. Não tem. Você vai ter que explicar, né, os seus desvios, as divergências, você tem que explicar, e você, a partir do momento que você explica, você tem que garantir, né, que no próximo ano, o que você está fazendo do ponto de vista de processo para evitar que aconteça de novo. Essa daqui é curioso. Primeiro, CFO, vamos colocar aqui como um exemplo, porque você fala, é todo mundo na empresa, né? Mas vamos colocar um CFO de um cargo ali que vai pressionar para o supply não colocar esse número no orçamento.
o próprio CFO coloca o índice de inadimplência lá, né? Sim. Além do churn do cliente, eu tô pegando mais um. O CFO coloca inadimplência lá, fala, nós vamos receber tanto, eu tenho tanto de inadimplência, eu já coloco inadimplência. Pode ter um artigo disso? Isso é uma boa, né? Essa é uma ótima provocação, esse é um ponto bom, sim. É um artigo, né? Sim. Porque, por que a inadimplência o CFO pode soltar? Porque o cara de marketing comercial pode pôr churn e nós aqui no supply... E o Alex está me trazendo uma lembrança do agronegócio. Ah, Eu, quando diretor de uma grande organização mundial de agronegócio aqui no Brasil, a gente tinha que colocar o SAP na época para funcionar, porque de 100 e tantas localidades, cerca de, vamos arredondar para 100 localidades, você não sabia o que passava no sistema. E como é que você vai fazer inventário de silo de soja ou de grãos? É diferença de entrada e saída. Só que aí tem N jeitos de sair e de entrar, né? Principalmente para sair. Então, põe controle de balança. Não, vamos pôr controle de balança. Mas não tem controle de balança lá no meio do Mapitubapá. Você conhece o Mapitubapá? com certeza não. Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará, Bahia, mas não são os grandes centros. Então você tem toda essa característica. E era muito comum, caminhão que entrava, e não era só boom em todo o segmento, caminhão que entrava com lastro de água, pesava cheio, ia para trás, carregar no silo remoto, logisticamente, geograficamente, tirava o lastro e enchia de soja. O cara fazia fraude com água. Exatamente. Isso é básico. Uhum. É coisa dentro de pneu. Então, aí tem procedimento de pouca gente, porque não justifica ter item de segurança, não justifica controle, não justifica um monte de coisa. E aí sim já lança perdas. No orçamento já lançava perda. E isso é inconcebível. Porque se está nos meus domínios, eu tenho que ter controle, né? E aí tem toda a ineficiência também de estradas, isso e aquilo. Quantas vezes a gente não passa na estrada que você vê grãozinho de soja? Agora, ineficiência. Ineficiência, super dó. Agora, vamos pensar, como que então, Marcelo, a gente pula essa polêmica parte aí, a gente faz um plano. Você já citou junto com o Walter vários exemplos mais isolados, de tipo, a gente vai aumentar o controle aqui, tem que mensurar, tem que medir, beleza, isso aí a gente já sabe. Tecnologia, não precisa nem falar, a gente sabe que tecnologia hoje cada vez mais ajuda a gente controlar. Tem treinamento, tem tecnologia, tem controle, tem indicador, tem auditoria, tem muitas ações. Mas minha pergunta não é sobre o micro agora, é sobre o macro. De quanto em quanto tempo, né? Os gestores de uma área de supply vão fazer esse planejamento. Tipo, eu faço um plano anual, tô inventando aqui agora, essa é a pergunta. Eu faço um plano anual, eu monto uma matriz de risco, eu monto uma FENEA, por exemplo, e eu atualizo e checo aquilo ali mensal ou trimestral e monto outro plano. Porque, de novo, eu acho que se não faz essa estratégia maior, se você ficar nas micro-iniciativas ali, você não vai conseguir bater a meta do ano ali. Exatamente. Como você fazia nas que você passou? Eu acho que partindo do macro, né, a gente... você vai para um plano mais robusto, atrelado a planejamento estratégico, então vai definindo realmente as ações que você tem de curto, médio e longo prazo. Então eu trabalhei assim, você senta empresa como um todo, como é que você melhora a cadeia de suprimentos aqui dentro, quais são os planos estratégicos da área. E aí, indo um pouco mais no detalhe, planejamento anual, né? Eu sempre fazia planejamento anual. Não, FENEA é uma ferramenta muito, muito bacana de você utilizar, você ter também mapear quais são os tipos de riscos que você tem, quais são os riscos internos, quais são os riscos externos, e aí você, de acordo com a característica do teu negócio, do perfil da sua operação, você atacar especificamente qual é a probabilidade de acontecer algum tipo de risco e como você ataca isso. E aí fazer um plano realmente anual daquilo que... quais são os meus indicadores que eu vou ter, qual é o meu objetivo, traço esse plano anual, mas fazer um acompanhamento mensal. Então eu sempre trabalhei com um acompanhamento mensal do seu plano anual. E você, meio que aquela história de você ter o elefante, né, você pegar, fatiar o elefante, né, quais são os seus principais pontos, ataca, resolve aquele ponto, endereçou, você vai para
por um segundo ponto aqui do elefante, resolvi mais esse, resolvi aquele. Melhoria contínua, trabalhando para você realmente matar todos os problemas que você tem dentro da sua operação, dentro da cadeia de suprimentos, né? E eu acho que um ponto importante é que a gente faça um planejamento, faça esse acompanhamento mensal, mas você garantir que o problema está efetivamente resolvido. Então, não é, muitas vezes você chegou no teu indicador ali de nível de serviço de uma região específica, ou então o percentual de falhas que aconteceu numa entrega específica, resolveu o problema, você para de olhar. Você precisa acompanhar, né, para garantir a consistência disso. Aí, a partir do momento que você mudou o patamar, né, você tem vários eventos já dentro de um nível menor, aí você pode ficar tranquilo que aquele problema está resolvido, você vai atacar o outro que é mais evidente naquele momento. E você tinha alguns indicadores que você acompanhava mesmo? Que, por exemplo, a minha curiosidade de indicador eu tenho o OTIF, um clássico do clássico. Porque o OTIF você acompanha para tudo, pelo nível de serviço, para ver se está saindo, se o estoque está legal, e também para risco e fraude. Você fala, bom, meu OTIF caiu, será que foi por ineficiência ou porque teve uma fraude? Então o OTIF, digamos que é um clássico, todo mundo mede. Minha pergunta é, tem alguns específicos de fraude que você media? No OTIF de entrega, sim, como você falou, como eu comentei de inventário, né? O nível de desvio de estoque que você tem. Então, você ter tanto a contagem cíclica, né, e a acurácia de estoque para você garantir que aquilo que sai da tua operação, ele está controlado. Mas então, é o de estoque de novo. É o de estoque. Que eventualmente, o que eu estou querendo provocar aqui para pensar é que eventualmente o de estoque está correto, óbvio, mas é mais um que pode não ser por fraude, pode ser por erro. Sim. Pode ser por sistema, para. A minha provocação é, tem algum defraude? Porque para você ter o defraude, no fundo você vai ter que coletar e achar o motivo. Exatamente. Você vai falar, olha, deu problema no OTIF, vou inventar um negócio bem X aqui. Do meu OTIF 100, eu tô com 95, 5 deu problema. Tá, o que foi esse 5%? Em cima desse 5%, eu poderia ter uma árvore quebrada. Que uma árvore quebrada foi o seguinte, esse aqui foi por atraso no transporte, esse aqui foi por rota, esse aqui faltou nota fiscal. E este aqui é fraude. Ou seja, tem um indicador de X% de fraude dentro dos 5% de OTIF. Minha pergunta é se a gente tem um específico, assim, e a gente não consegue levantar o número. E aí minha provocação. A gente já está conseguindo hoje levantar o número para ter esse indicador? Eu nunca vi na prática. Nunca viu. Nessa estrutura de indicadores, você tem o OTIF como o master, né? E aí, o que eu vi na carreira é que, na medida das ocorrências, aí você vai ver o que está acontecendo. É isso. Você vê o que está ruim, você vai investigar. Mas não que você meça e tenha um indicador formal de sinistralidade, de carga, ou o que seja. E sim, você atua na classificação, na natureza do problema. E aí entra com planos de ação. Não, é meio que isso, porque... muitas vezes, na hora que você endereça o problema, a fraude está ali dentro. E às vezes você não consegue medir especificamente o que é fraude e o que não é. Então, exatamente. As consequências daquele descontrole. Você tem um desvio ali, né? Seja por entrega, seja por avaria, seja pelo que for. Pode ser que a fraude esteja acontecendo, mas pode ser que seja realmente um desvio só do processo em si. E não teve a paletização é o exemplo, né, que a gente falou, né? Você pode ser algo que deliberadamente foi colocado daquela forma, eu tirei a peça ou não, foi descontrole, foi por por eu não ter, passou despercebido. Então, os indicadores que a gente consegue medir, né, que eu também vi ao longo da carreira, né, a fraude ela tá ali dentro. Aí você ataca ele de uma forma geral, você reduz o problema. Naturalmente a tua fraude também vai reduzir, porque ele está ali dentro. Mas um específico de fraude, não. Porque aí é minha outra provocação, né? Do mesmo jeito que eu provoquei o negócio de lançar no orçamento ou não. Por exemplo, você comentou de seguradoras, que no orçamento você lança orçamento de pagamento de seguro, de prêmio de seguro, porque você sabe que vai ter mais roupa. A seguradora tem esses indicadores. Porque, queira ou não estou falando...
A seguradora trabalha e faz o seguinte, ela põe Em cima da sinistralidade. Exatamente. né, ciências Aí sim. atuariais, Uhum. nada mais é do que as ciências atuariais, e fala o seguinte, cara, naquela região, Sim. roubo de carga em X%, roubo de carga em tanto, não precisa do que. Então, a seguradora só olha esses indicadores. Será que a minha provocação é que a gente também não está ainda um pouco empurrando com a barriga o problema de falar, cara, eu não quero enfrentar e falar, meu, eu vou medir a partir de agora o número de roubos por ano. Ah, mas eu não tenho certeza. Coleta Uhum. e nem que você faça uma probabilidade. Né? Número de fraudes na contagem cíclica. Ah, eu investiguei e acredito que o número de fraudes é por volta de tanto. Aí você está lançando o desafio das organizações terem uma área de inteligência de operações, Sim. onde muitas vezes o supply chain vai operar ou vai fazer análise em cima de dados que estão disponíveis e não vai criar dados ou vai identificar novas áreas. Muitas vezes você não tem nem quem faça o básico no dia a dia. Concordo. E aí você, né, já estamos falando aqui de... Então, por isso que, de repente, a gente embute tudo isso dentro da especialidade de um terceiro. Que é o off de... É o make-or-buy, né? Lá. Eu vejo que se a gente tem que contextualizar em cadeias, né? Tem cadeias mais demandantes por controles, cadeias que não faz tanto sentido. Ou seja, por questão do valor agregado do produto, ou seja, por questões regionais ou geográficas, né? Onde o seja. E aí o gestor de supply chain, ele tem que fazer muito mais com muito menos todo ano. Então, qual é a alternativa, né? Eu não sei. E talvez se tivesse... Talvez processo da tecnologia. Talvez se tivesse algum convidado aqui da Samsung, da Apple, da Dell, da Lenovo e companhia, talvez você vai falar, opa, não, eu tenho. Exatamente. Porque no alto valor agregado Isso. eletrônico, por exemplo. Carga avisada, sim, é diferente. Falando aí, mas eu tenho. Cara, precisa ter. Ele fez um trabalho nos anos 2000, acho que foi antes até, com a joint venture da Nokia com a Gradiente. Foi antes dos anos 2000. E Manaus. E os grandes centros consumidores, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Né? Então, era estufar avião. Estufa avião, o custo da sinistralidade e o lead time em vir terrestre híbrido, né? Multimodal, com fluvial e tudo mais. Não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena, porque o valor agregado é mais alto. E mesmo assim tinha sinistralidade. Né? De perda, quebra, dano de embalagem. Isso tem. Não tem jeito. Mas é uma boa, pode ser que no valor agregado maior tenha. Marcelo, você tem uma ideia, por exemplo, se você tivesse que chutar, mas big numbers na tua experiência aí. Puxa, qual o percentual realmente você acha que teve fraude na tua experiência, assim? Pode variar, mas sei lá, vou usar, no Burger King, será que era... O que eu quero saber é o seguinte, estamos falando de 5%, estamos falando de 0,01%, estamos falando de 10%, o que você chutaria? O número é baixo. O número é baixo. De forma geral, ali você não chega a 2%. Não chega a 2%. Tá. Essa chuta pra gente ter essa cabeça... para a gente fazer o cálculo do quanto vale investir, né? Os 2% e ter, por exemplo, uma área mais dedicada. Talvez não só para investir para não correr o risco de perder inventário, mas também sobre a imagem do cliente, né? Porque no final, se você pega o end-to-end da cadeia, no final, quem vai ficar desabastecido é o cliente e a tua imagem vai ser prejudicada de um jeito ou de outro, né? Então, eu acho que o que é mais importante é investir não só na parte do supply chain, mas num investimento mais expandido no sentido de satisfação do cliente, garantia da performance da cadeia, né? E de maneira que você possa, então, medir os benefícios sem estar medindo sinistralidade. Exatamente. Eu vejo isso no setor hospitalar, que estou fazendo alguns trabalhos de pessoal hospitalar, mas principalmente de órteses e próteses. Né? Esse mercado, esse produto é claramente valor agregadíssimo. Né? E tem uma logística reversa muito complexa. Né? Então, e como é que faz a sinistralidade disso? Não convém dizer que teve roubo, mas tem sinistralidade por desvio no comodato, no acha, ou
faz com que o produto não possa ser utilizado novamente, né? Porque vai um kit, o cara abre, né? O kit, na medida da necessidade daquela cirurgia, ele escolhe, porque são milímetros de diferença, então ele escolhe um, né? E depois tem que voltar tudo. E voltar. As próteses até não tem tanto problema, mas o ferramental que vai junto, normalmente não volta tudo íntegro, entendeu? Tem que ter processo. Processo. Então, no fundo, acho que se a gente pudesse concluir tudo que a gente comentou aqui, a lógica é, vale sim, apesar do valor não ser gigantesco, mas é um valor considerável. Se a gente juntar que é melhor com 2%, é muito dinheiro, é muito nível de serviço deixar entregue para o cliente. Então, vale sim, na grande maioria dos casos, fazer um plano anual, né? Bem estruturado de mitigação, de matriz, FEMED, de risco. Acho que a gente chega a ficar uma boa prática. Vale a gente fazer acompanhamentos mensais de indicadores e ver como está evoluindo o caso. Obviamente, ter uma série de planos de iniciativas para mitigação, avaliando caso a caso, produto a produto, empresa a empresa, o custo-benefício de fazer isso com mais tecnologia, com menos tecnologia, com mais burocracia no processo ou com menos burocracia. Acho que é esse os takeaways aqui que a gente tem da nossa conversa, né? Eu tenho essa impressão, acho que você resumiu muito bem. Eu acho que como o valor é pequeno, né, de sinistralidade perante o todo, mas tem impacto, não tem discussão que não tenha impacto, a questão é na agenda do profissional de supply chain, do profissional, do pessoal de finanças ou de auditoria, ter este conceito. Tem que ter. Tem que estar na agenda. Tem que ter. E às vezes o pessoal fala, mas para quem vai fazer inventário? É só para saber se o físico está igual ao sistema. Não. Levantam-se todos esses pontos. E aquilo, né? A melhoria contínua dentro da nossa área é um ponto fundamental, né? A gente não pode se conformar com as coisas. Até porque já vai pôr no orçamento. Exatamente. Você tem que trabalhar. Não pode se conformar, você tem que fazer. Você está sempre trabalhando a melhoria contínua. Resolvo. Além de não jogar, assumir que vai ter, se não fizer nada para minimizar, é o fio da picada. Sim. Muito bom, Marcelo. Perguntas finais agora que a gente faz para todos os nossos convidados. Você, apesar de ser um co-host presente, não iria escapar dessas perguntas. Boa, vamos lá. Certo? E a primeira pergunta é uma frase de impacto de Marcelo. Vamos lá, uma que eu gosto muito, né? Se alguém te oferece uma oportunidade incrível, mas você não sabe se consegue executar, diga sim e depois você aprende como fazer. Boa. É isso aí. Boa, né? Boa. Muito bom, muito bom. Nessa linha, um conselho relevante que você recebeu. Fiz um trabalho com uma coach uma vez, ela sempre falava isso, acho que faz muito sentido, né? O trust but verify. Você delegar com responsabilidade. Acho que a gente precisa confiar nas pessoas, né? Mas você precisa saber depois como fazer o follow-up. Não é um microgerenciamento. Acho que o microgerenciamento está fora daquilo que a gente, como gestor, tem que atuar, né? A gente tem que dar autonomia para a equipe, né? Tem que dar responsabilidade, aquele sentimento de dono para todo mundo, mas você delega e precisa saber como fazer esse follow-up, né? Delegar com responsabilidade, acho que é muito importante. Uma competência que todos devem dominar. Acho que adaptabilidade é uma, e nós da área de supply chain, né? Nós da área de supply chain, nos últimos anos aí, foi muito forte isso, né? Então, a gente viveu pandemia, né, viveu guerra, greve dos caminhoneiros lá atrás, então adaptabilidade é fundamental. E agora com... Fraude, troca de fraude. Exatamente. Exatamente. Tecnologia agora, né, faz parte disso, né? Você precisa se adaptar a um novo formato a gente tem que aprender, né? E se adaptar a esse novo modelo. Então, a tecnologia vai causar uma grande adaptabilidade. Então, nessa linha, já que a gente está falando de tecnologia e adaptabilidade e tal, alguma coisa que você acreditou que era verdade, mas que depois você mudou de opinião? Que os funcionários têm que se adaptar à empresa de qualquer jeito, senão está fora. Hoje a gente vê muito mais o olhar da empresa e escutando, né, os colaboradores, e não é bem assim, né? Acho que as empresas têm procurado olhar para os funcionários
e também se adaptarem a esse novo modelo aí de gestão, né? A preocupação aí com ser great place to work, preocupação com você ser uma empresa que as pessoas se sintam bem lá dentro, né? Nível de engajamento é medido hoje nas empresas, então se a empresa não se adaptar também a os novos modelos aí de funcionários que a gente tem, né? As gerações, né, que são diferentes, é algo que mudou bastante. Mudou bastante. Sabe que esse ponto que você comentou é interessante, porque eu acho que o grande ponto de erro é a gente ser muito binário nesse tipo de coisa, né? Um ou outro. Então a gente, durante muito tempo, ouviu falar, não, o colaborador tem que se adaptar à empresa, né? Porque a empresa tem a sua cultura. Exatamente. Não sei o que, não sei o que. E aí você vai à empresa... Mas, na verdade, o erro é no binário. É ou lá ou... Exatamente. Porque se você pega propósito, para mim, eu não abro mão. O colaborador tem que estar de acordo com o propósito. Exatamente, é isso aí. Agora, o propósito não é negociável. A minha missão, meu propósito não é negociável. Agora, o meu jeito de gestão, os benefícios que eu tenho, o que ele vai aprender, o jeito que eu vou liderar, as coisas que mudam de tecnologia, aí eu preciso me adaptar, sim, ao colaborador. Mas, esse dinamismo. Fala, pô, eu não posso também ter uma pessoa aqui que não está no mesmo propósito da empresa, ele fala, não, então o propósito é meu. Não, o propósito é da empresa. Exatamente. E o propósito é puxa a cultura. Isso, o propósito é puxa a cultura. Puxa a cultura. E... Então não bindarizar, né? Exatamente. Duas ações que coexistem. Mas Exatamente. também se o profissional não se identificar com aquela cultura, né? Por questões de valores ou até de anseios. Eu também vejo isso. Hoje mesmo eu recebi uma demanda de um ex-aluno, né, que entrou numa organização e ele falou, acho que cometi um erro, Walter, o que você me sugere, né? Eu falei, né, não é binário, concordo, não é binário, mas a questão é até que ponto a gente pode se ajustar a um ambiente, a uma cultura, ou até que ponto não faz sentido para o profissional ter que abrir mão de alguma coisa em função da cultura. Né? A gente vem de escolas, por exemplo, nos anos 90, quando eu entrei na minha primeira empresa de consultoria, que era de auditoria, não podia usar a roupa que não fosse... Tinha um dress code muito sério. Né? E se você não gostasse, você estava fora. Teve um gerente sendo que foi transferido para o escritório longe, entendeu? O dress code é um ótimo exemplo em cima dessa filosofia, né? Porque o dress code ele faz parte... Olha a minha visão aqui, né? E eu não quero ser o dono da verdade. O dress code faz parte do propósito da cultura da empresa por algum motivo? Se sim, a empresa não vai se adaptar ao funcionário. Sim. Então, por exemplo, nós na Live somos mais informais. Sim. A pergunta é, podem vir todos os professores de terno e gravata da aula? E a resposta para nós é não. Não. Olha que interessante. Você fala, mas é até radical no dress code, ao contrário. Não é radical. Se a gente tem uma educação informal de proximidade, se todo mundo vier de terno e gravata como professor, vai ficar uma educação clássica, tradicional, que não é um propósito. Exatamente. Então, eu posso falar, cara, mas pode vir um professor de terno e gravata? Pode. Não tem nenhum problema. Agora, falar que não, vai ter um manifesto dos professores que a partir de hoje todo mundo vai ter terno e gravata. Eu falo, professores, infelizmente não teremos terno e gravata como dress code oficial. Exatamente. Eu acho que é isso. É isso aí. Exatamente. Adaptabilidade. Então, a gente falou de adaptabilidade, eu gosto muito, acho que é isso. É isso. Muito bom. Para fechar, uma música que você tem uma história. Bom, eu não tenho uma música favorita, eu tenho um estilo favorito que é rock. Rock eu não acho no Spotify para colocar no... Não dá rock, não pode ser Metallica, que é a minha banda favorita, não. Então, deixa eu ver aqui. Vai. Mas põe aí uma música que eu gosto bastante do Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Essa é uma música que eu... Você manja clássico? Eu gosto de tudo. Eu gosto de rock, mas eu vou desde rock até sertanejo com ressalvas. Muito bom, colocado aqui. Muito boa dica aí, hein? Pra quem não sabia, é engraçado que a pergunta, você fala uma competência, uma coisa que não é complexa. Mas quando chega na música, pode ser a pior das perguntas. É difícil, né? Tanta. Você
fechar numa música, né? No domingo, eu me emocionei. Eu gosto muito de cantar, você sabe. Eu canto, né, no ano. A música do Roberto Carlos, Como é Grande Meu Amor por Você. Acho que nem sei se é esse o nome da música, mas eu lembrei da minha mãe, né? Claro. Claro. Então a gente gosta de muita coisa. É isso aí. Muito bom, Marcelo, muito obrigado pelo nosso bate-papo Discos e Fraudes. E Galtão, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço aqui pelo convite e foi sensacional aqui dividir a mesa com vocês, pô. Bacana. Muito bom. Muito obrigado. Galera, é isso que a gente tem. Se vocês curtiram, colaboraram, pensaram, refletiram, compartilhe esse conteúdo com a gente, porque uma coisa não faltou para nós: reflexão e provocações. Nós tivemos bastante. A pergunta é: como é que está o mapeamento de risco e fraude na tua empresa? Pensa nisso e coloca o plano de ação. Um abraço e até o próximo Sublime Talks.